Depois do fim daquela farsa, quando eles saíram, a casa voltou a ficar vazia. Sentada no sofá, senti um vazio no coração. Foi um dia demasiado longo, um dia que mudou a minha vida. Agora, só me restava aguardar a transferência dos bens. Salvo imprevisto, esta casa também seria minha. Peguei no telemóvel, abri a aplicação social e procurei Zangeline. Disse-lhe que estava tudo bem, que o acordo tinha sido assinado e agradeci a cooperação da minha irmã. Lamentei que ela tivesse sido arrastada por aquele lixo de homem e que tivesse sofrido tanto. Zangeline enviou-me logo uma imagem, o comprovativo de marcação para o aborto. Fiquei com pena e perguntei-lhe se tinha a certeza, pois um aborto pode prejudicar muito o corpo. Ela respondeu que já tinha consultado o médico, que o feto só tinha 6 semanas e que seria utilizado o método menos prejudicial. Fiquei comovida, na verdade, o dano que ela sofrera não era menor que o meu, mas ainda assim conseguia manter a sua bondade para comigo. Esta rapariga não era vulgar. Disse-me ainda: irmã, castigar o lixo já é uma forma de me vingar. A transferência dos bens leva tempo. Tens de aguentar. Apesar de nos termos conhecido há pouco, sei que, como eu, tens uma força interior poderosa. Conseguirás viver bem sozinha. Fiquei a olhar para o ecrã durante algum tempo. Conseguiria mesmo viver sozinha? Talvez sim. Deitei-me no sofá, fechei os olhos e, nesta casinha que construí com o Sr. Joe, abracei-me a mim mesma e adormeci lentamente. Nos dias seguintes, a segunda mulher do meu pai e a filha dela não pararam de me importunar. Desliguei todas as chamadas e bloqueei-as nas redes sociais, mas mesmo assim enviaram SMS a dizer que eu tinha quase matado o meu pai de raiva, que ele quase morrera antes da cirurgia, que eu era uma filha desnaturada, uma mulher má, uma ingrata. Não disse mais nada, enviei-lhes o comprovativo do pagamento do depósito hospitalar e disse: devolva o dinheiro primeiro. Depois falam. Elas não devolveram, mas também não calaram a boca. No fim, o cerne das acusações era sempre o mesmo. Tens o dever de alimentar teu pai. Se não cuidares do teu único progenitor, és uma pessoa sem valor. Mais vale morrer. O uso da palavra único era verdadeiramente espirituoso. Durante a troca de insultos, percebi afinal por que razão o meu pai não temia que o cortasse de vez. As duas mulheres deixavam transparecer que, ao ainda me reconhecer como filha, ele me fazia um grande favor, permitindo-me ter um parente de sangue neste mundo. Devia estar-lhe eternamente grata e tratá-lo como um deus, sob pena de ser considerada uma ingrata. Ri-me mesmo. Sabiam que eu ansiava por afeto familiar, o meu pai sabia-o, claro, e por isso agia com tanta segurança. Apenas esse laço de sangue achava que me podia controlar para sempre. Era hilariante. Queria desesperadamente partilhar esta alegria com alguém e lembrei-me de Zangeline. Além dela, ninguém parecia adequado. Enviei-lhe uma mensagem a perguntar como estava a recuperação pós-cirúrgica e se havia alguma coisa em que eu pudesse ajudar. Zangeline respondeu rapidamente que estava bem, mas recomendou que eu concluísse o divórcio o mais depressa possível. Expliquei-lhe que é um mês de reflexão obrigatório e que, portanto, não seria tão rápido. Para minha surpresa, ela enviou-me uma longa mensagem, quase um tutorial passo a passo, sobre como transferir os bens do casal. Disse-me ainda que, por enquanto, não contaria ao Sr. Joe sobre o aborto, nem o veria, mas que continuaria a pressioná-lo por telefone, obrigando-o a cooperar na transferência dos bens para se livrar de mim rapidamente. Conversámos muito sobre os obstáculos nas nossas vidas afetivas. Acabei por contar-lhe tudo sobre o meu pai e sobre a família dele. Ela respondeu com uma gargalhada, dizendo que detestava esse tipo de família, que dá à luz e depois abandona, voltando apenas para sugar sangue quando a criança cresce. Aconselhou-me a cortar completamente os laços, senão eles pensariam que ainda me importava com o tal laço sanguíneo. Eu sabia, claro, como previsto. Dias depois recebi outra chamada do hospital. A cirurgia do meu pai estava concluída, era a altura de alta, ou seja, a altura de alguém pagar a conta. Eu sabia que seria assim, depois de me insultarem durante dias. O objetivo delas era despertar em mim qualquer sentimento de culpa para que eu assumisse a despesa desta cirurgia, da próxima, de tudo o que ainda viesse. Receio que, enquanto conseguirem empurrar para mim, elas o farão. Já percebi perfeitamente que a idade não transforma um idiota em boa pessoa. Estes últimos anos o meu comportamento foi errado. Terrivelmente errado. Nunca deveria ter mantido qualquer ligação com esse ser que apenas carrega o título de pai. Por isso, fui logo para o hospital acabar com a situação. Quando cheguei ao quarto, como esperado, só ele estava lá, deitado na cama. Apesar de estar pálido, mal me viu, mostrou logo cara feia. O que ia olhar? Ainda não morri. Se fores mais desobediente, vais-me matar de raiva. Deve ter achado que eu ia pedir-lhe desculpa. Era simplesmente cômico. Puxei uma cadeira, sentei-me à beira da cama e, sem rodeios, disse-lhe com toda a calma que estava a processar o divórcio e ia pedir demissão, que ia embora daquela cidade. Ele deu um salto na cama e, em vez de perguntar porquê, perguntou de imediato: divórcio? Quantos bens vais ficar? Como previsto, nem lhe passou pela cabeça saber a razão, só queria saber se podia lucrar com isso. Respondi propositadamente: tudo fica para mim. Ele sai de mãos vazias. Só a casa vale milhões. Os olhos dele quase brilharam. Apressou-se a dizer: a tua casa é grande. Arruma-a e eu mudo-me para lá. Ria-me por dentro.
Perguntei, fazendo de conta que não percebia. Porquê? Não tens família? Ele, sério, eles também mudam. A casa onde estamos agora é pequena, não é confortável. Tu disseste que não ficavas. Portanto, ouvira bem o vou-me embora. Mas achava óbvio que lhe daria a casa. Era simplesmente ridículo. Quando me viu rir, perguntou, irritado. Qual é o teu problema? As tuas coisas são minhas. Pedir-te a casa é pedir muito. Não vais lá viver. Usei o verbo pedir. Nem sequer emprestar. Parei de rir, suspirei e palavra por palavra, deitei cá para fora o que me sufocava há anos. Sabes que ainda sonho com a minha mãe. A morte dela é tua responsabilidade. Nunca te perdoei e nunca vou perdoar. Por que é que te procurei estes anos todos? Achas que esqueci o passado? Nada disso. Voltei para ver como estavas mal, para me divertir contigo. Ainda não percebeste? Nunca me ouvira falar assim, por um segundo, vi-lhe na cara um choque total. Continuei. A tua segunda mulher e a enteada deixaram-te aqui sozinho. Fizeram bem, porque também elas não te consideram família. Não mereces ter ninguém. Ele ficou vermelho, tentou gritar, mas falei mais alto. Hoje não vim pagar contas. Vim dizer-te que vou vender a casa e o carro e ir-me embora. Não vais ver um cêntimo. Podes processar-me, consultei um advogado, no máximo pago umas centenas por mês de pensão. Não me importo. Gasto tanto num cão. É o mesmo que deitar o dinheiro a um cão. Ele tentou levantar-se para me bater, levantei-me também, sem lhe deixar abrir a boca. Entendeste? Esta é a última vez que me vês, o único parente de sangue que te resta. Da próxima, não apareço e tudo isto fizeste tu a ti próprio. És merecedor. Expirei fundo, virei costas e saí sem olhar para trás. Atravessei o corredor, desci as escadas e deixei o hospital. Claro que não paguei nada. Mudei de número de telemóvel para livrar-me das familiares. O período de reflexão do divórcio estava quase no fim. Encontrei-me com o Sr. João umas quantas vezes. Ele vinha sempre de gola alta, a tapar o pescoço, com ar altivo. Tratamos da transferência de imóveis e contas, tudo devidamente notariado. O último encontro foi no dia da assinatura final. Estava ainda mais magro, o rosto caído, sem dúvida Zanglin dera-lhe trabalho. Não senti pena nenhuma. Percebi que ele fora apenas um passageiro destes mais de 10 anos. Eu tinha de continuar. Sozinha, mas em frente. Na saída do cartório, ventava. Acenei-lhe com a mão. Nem uma vibração no peito. Ele baixou a cabeça. Assim é melhor. Não quero ser uma má memória no teu futuro. Larga essa merda, repliquei, sorrindo. Ele ficou ali, atrapalhado no vento. As lágrimas que lhe brilhavam não me tocaram. Virei-me e afastei a passo largo, numa direção que ele nunca seguiria. Demiti-me. Vendi a casa, deixei tudo como imobiliária e mudei-me para outro grande centro urbano. Mas aluguei um apartamento nos arredores. Plantei flores, escrevi textos só meus. Não adotei cão, amigos, continuo sem manter em contacto com Zanglin. Depois que eu parti, ela confessou ao Sr. João o aborto. Partiu-lhe a cara em insultos e acabou com ele. Ele desmoronou de vez. Não sinto qualquer prazer de vingança. Como ele já não tinha mais nada comigo, acabei consolando Zanglin, na esperança de que isso não afetasse a vida dela. Ela, despreocupada, disse que não seria o caso. A vida do cara idiota é que seria afetada, já que ela não atacaria às escondidas, e o caso já estava manchando a reputação dele na empresa. Doce boca, como se escolhesse exatamente o que eu gostava de ouvir. Depois disso, passamos a compartilhar nossas vidas. Aquela garota nada simples, durante muito tempo, foi como uma irmã mais velha, presente, resolvendo meus problemas, incluindo emoções e o caminho profissional que deveria seguir. Apesar de mais nova, parecia mais velha, tinha uma energia imensa. Na nova cidade, em vez de arrumar um emprego fixo, passei a escrever para empresas de mídia digital com a experiência que acumulara, a renda era até boa. Em poucos meses, entrei nos eixos e ela teve mérito enorme nisso. Como uma velha amiga, ficou atrás de mim, planejando e aliviando minhas preocupações. Mas algo estranho aconteceu. De repente, ela parou de mandar mensagens. As minhas também deixaram de ter resposta. Queria revê-la, convidá-la para jantar, agradecer por tudo. Porém, nem mensagens nem chamadas eram atendidas, ela desaparecera. Senti que algo estava errado. Será que lhe tinha ocorrido alguma desgraça? Continuei vivendo meus dias, mas sempre a carregando no pensamento. 1 mês, 2 meses, nada dela. A inquietação cresceu. Se estivesse em apuros, não poderia ignorar. Resolvi procurá-la, mas percebi que só possuía o número de telefone e as redes sociais. Mais nada. Sabia que ela tinha parceria com a empresa do Sr. João. Para obter notícias, liguei para lá fingindo ser cliente e consegui falar com o colega de negócios, o gerente Yu. Ele nada sabia sobre Zanglin e, sem querer, soltou outra informação. O Sr. João pedira demissão 6 meses antes. Fiz as contas. Fazia apenas meio ano que tínhamos assinado o divórcio. Na época, ele estava super ocupado, em ascensão, porque abandonaria o emprego.
A princípio, pensei que talvez estivesse tão abalado pelas brigas com Zhang Lin que desistisse da carreira. Mas ela nunca mencionara isso. Se algo ruim lhe tivesse acontecido, ela teria-me contado com satisfação. Agora, Zhang Lin também desaparecera. A situação parecia mais complicada do que aparentava. A curiosidade me levou a continuar. Mantive contato com o gerente Yu e, usando minha habilidade com palavras, fui pesquisando sobre o Sr. Zhou. Descobri que, na empresa, ninguém sabia da traição ou do divórcio. Todos, inclusive Yu, pensavam que ele era casado com uma esposa exemplar e que sempre demonstrara ser um homem de família. Não fazia sentido. Zhang Lin dissera que o escândalo manchara a reputação dele no trabalho. Senti um presságio. Tanto o Sr. Zhou quanto Zhang Lin escondiam segredos que eu desconhecia. Depois de hesitar, liguei para o Sr. Zhou. Para minha surpresa, o número estava fora de serviço. Como assim? Alguém da área comercial que depende de contato estável não cancela o telefone ao trocar de emprego. O que lhe teria acontecido? Embora a nossa história já estivesse no passado. Queria entender. Revirei a lista de contatos, selecionei amigos que ele me apresentara e liguei. Usei a desculpa de questões de propriedade do apartamento para justificar a procura, mas não o encontrava. Estranhamente, alguns diziam, meio envergonhados, que também não o localizavam. Outros, diretamente, afirmavam não saber e desligavam rapidamente, como se evitassem falar no assunto. O Sr. Zhou parecia ter sumido. Será que seu desaparecimento tinha ligação com o de Zhang Lin? Resolvi voltar. Fui à cidade. A casa que construíramos juntos ainda não estava vendida. Confesso que coloquei um preço alto, talvez inconscientemente não quisesse que fosse vendida tão cedo. Durante dias percorri ruas conhecidas. Fiquei parada sob o prédio da mãe do Sr. Zhou, sem coragem de subir. No fim das contas, já não tinha ligação com ela, qualquer visita seria intrusão. E se por acaso o Sr. Zhou estivesse lá abatido? Além disso, minha maior preocupação era Zhang Lin. Toda tarde voltava à cafeteria onde nos encontramos, o primeiro e único encontro nosso. Era o lugar que ela escolhera instintivamente. Talvez gostasse do café ou morasse perto. Não compreendo porque desapareceu do nada, assim como não entendo porque, depois de tudo resolvido com o Sr. Zhou, continuou me orientando. Poderíamos ter seguido caminhos separados, mas ela permaneceu ao meu lado. Para conseguir continuar vivendo, havia de haver uma razão. Fiquei lá praticamente uma semana inteira, todos os dias, até que, certa noite, finalmente avistei um rosto conhecido, Zhang Lin. Ela, de fato, apareceu. Enquanto pagava no balcão, aproximei-me depressa e, pelas costas, chamei, Zhang Lin. Para minha surpresa, ela não reagiu. Estranhei. Coloquei-me diante dela e perguntei, você é Zhang Lin? Ainda se lembra de mim? Ela olhou fixamente, um lampejo de pânico nos olhos e respondeu, a senhora está enganada. Não me chamo Zhang Lin. Pegou o café e saiu apressada. Aquele breve medo no rosto mostrava que me reconhecera, porém, porque negou. Naquela noite não dormi, não foi o café, mas o turbilhão de pensamentos. Quem passa meses ajudando outra pessoa não apaga tudo de repente, a menos que o afeto tenha sido verdadeiro ou interesseiro. Em qualquer caso, não se rompe o vínculo da noite para o dia. Talvez a moça que encontrei não tivesse mentido, talvez realmente não fosse Zhang Lin. Só uma pessoa poderia dissipar a neblina, a mãe do Sr. Zhou. Ela morava num bairro antigo. Quando casamos e compramos nosso apartamento novo, ela não quis se mudar conosco. No dia seguinte, levei presentes e bati à porta. Quando ela abriu, os cabelos completamente brancos quase me impediram de reconhecê-la. Parecera envelhecer dezenas de anos. Estava serena, já não exibia o temperamento forte de outrora. Na sala, preparou o chá com calma. Notei que não havia sinal do filho, nenhum sapato, nenhum casaco jogado. Nada de roupa no varal. Ele não vivia ali. Depois das cortesias, perguntei, onde está o Sr. Zhou? Ela sorriu tristemente. Eu também gostaria de saber. Aquela frase soava impossível. Ele, por mais que pudesse ser cruel comigo, jamais desapareceria assim para a mãe. Então pensei, e se ele próprio não soubesse onde estava? Como avisaria a mãe? Detalhes que antes não tivera tempo de examinar começaram a emergir. Fora ele quem confessara a traição, mudara-se fora. Deixara para trás, sem querer, o celular onde encontrei Zhang Lin, divorciara-se e entregara tudo a mim. Saindo de cena, fizera entrar a tal Zhang Lin, que me guiava sobre como seguir adiante. Aquela garota era, no mínimo, muito mais do que parecia. Depois, cada vez que o reencontrara, ele estava mais magro. Com voz trêmula, arrisquei a pergunta, ele se foi. Há quanto tempo? A mãe do Zhou, os olhos vermelhos, respondeu, o destino foi cruel. Foi ele quem lhe deve desculpas, foi nossa família quem lhe deve desculpas. Ao sair daquele apartamento, a cabeça girava e os olhos ardiam. Piscava sem parar. Voltei para a casa que construíramos. Tudo trazia a marca dele, eu mesma era a marca dele. Senti-me no sofá, exatamente onde ele costumava pedir que lhe massageasse o pescoço duro. Na época, brincava que pescoço teimoso. Hoje sei, é a região da tiroide, local de doenças graves. Descobri o termo carcinoma indiferenciado. Lembrei-me dele cada vez mais magro, das golas altas que escondiam o pescoço. O Sr. Zhou fizera uma representação perfeita, conhecia meu pavor a despedidas, sabia que, se a dor fosse muito nítida, não saberia sobreviver sozinha. Casara-me e vivera como apêndice dele, escolhera o caminho que parecia mais cruel,
para que eu aceitasse a perda. Com o resto da vida, deu uma lição de como prosseguir sozinha. Lembrei-me da última frase que lhe dissera: vai-te embora. As lágrimas começaram a cair, sem trégua, sem controle. Chorei como só chorava na infância, quando perdi a minha mãe, mas agora chorava porque nunca mais encontraria o Sr. Joe, nunca. Chorei até dormir e, no sonho, continuei a chorar. No sonho, ele apareceu, ajoelhou-se, abraçou-me, acalmou-me. Perguntei: soluçando, onde está? Quero encontrá-lo. Deixarei tudo, só quero encontrá-lo. Ele beijou minha testa, afagou meus cabelos e disse: vá em frente.